né? Quem tem patrulhas Maria da Penha ou algo semelhante, né, algum outro serviço semelhante, pode contar com esse trabalho, né? As patrulhas têm sido muito parceiras nisso, né, e elas vão continuar fazendo as visitas, né, para aquelas mulheres e também poderão, nós podemos combinar com elas o acréscimo de alguma outra atividade que seja para nós indispensável naquele momento. Às vezes uma visita domiciliar, que eu não tenho como pedir para um técnico, para um assistente social, para um psicólogo fazer uma visita domiciliar para saber o que está acontecendo de fato na vida daquela mulher, nós podemos, né, combinar com a Patrulha Maria da Penha que ela pode ir lá fazer aquela visita e nos dar o retorno, que vai ser muito importante aquela visita, aquela radiografia, né, da vida daquela mulher, para a gente poder decidir aquele pedido de medida protetiva, né? Nós sabemos também que diversos tribunais de justiça estão fazendo campanhas nesse sentido, né, de informação e do acesso aos serviços. Isso é muito importante, então, né, eu insisto que seja reproduzido nas comarcas, né, aproveitando, como eu disse, dos recursos disponíveis que cada um vai ter. Na verdade, assim, nesse momento, né, colegas, nós temos que reinventar as nossas práticas, né? As práticas e até a forma como nós sempre trabalhamos, porque hoje a gente está vivendo de uma forma muito diferente, né? Nós temos que ver as coisas de uma forma diferente, né? Imaginem que a grande maioria dos tribunais de justiça ainda não tem processo informatizado, que é o caso aqui do Tribunal de Justiça, né, onde eu atuo. Todos os processos são físicos. Então, é difícil, claro que é difícil, né? Mas foi viabilizado o trabalho remoto, os servidores, os juízes, assim como em diversos outros tribunais. Todas as medidas protetivas e as outras urgências estão tramitando normalmente e chegam através de e-mail, de WhatsApp, de contatos telefônicos. Então, nós temos que criar exatamente isso, acessos facilitados para as vítimas, né? Não só para as vítimas, é claro, também para as partes, né? E também para os advogados, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Temos que ter essa forma rápida de comunicação. As vítimas, elas precisam ter essa possibilidade, por exemplo, de pedir medida protetiva ou a prorrogação ou informar um descumprimento através de um e-mail, de um WhatsApp, sem a necessidade de registro de ocorrência policial, né? Até porque nós já sabemos que não é necessário o registro de ocorrência policial para que a vítima tenha direito a postular uma medida protetiva, né? Há absoluta autonomia entre o crime e a medida protetiva. Mas para isso nós ainda precisamos criar uma consciência que em muitos lugares não existe, né? Na grande maioria dos lugares, a porta de entrada das medidas protetivas são as delegacias de polícia. Então, nós também temos que trabalhar de forma a criar registros online das ocorrências, possibilidade também de acesso facilitado nas delegacias de polícia para que aquelas mulheres possam registrar as ocorrências, né, e pedir as medidas protetivas lá, se for o caso, se for do interesse da mulher. Então, por isso, o trabalho em rede, ele é fundamental, né? E a gente tem que pensar também que a própria Lei Maria da Penha, lá no artigo 19, ela confere essa possibilidade para a vítima de ela própria, sem advogado, sem o auxílio da Defensoria Pública, solicitar as medidas protetivas. De outra parte, também eu gostaria de lembrar aos colegas que o Ministério Público, ele também tem essa legitimidade, né? Lá no artigo 19, o Ministério Público, da Lei Maria da Penha, o Ministério Público está lá como parte legítima pedir a medida protetiva e, em consequência, ele pode pedir a prorrogação das medidas, né? Se houver essa necessidade. Então, é muito importante que o colega, né, o juiz e a juíza também mobilizem o Ministério Público que atua na vara da violência para criar um acesso para as vítimas. Afinal, nós não podemos deixar com que toda essa responsabilidade seja exclusivamente nossa, né, do judiciário. Essa responsabilidade, ela tem que ser compartilhada, né, entre todos os integrantes do sistema de justiça e da nossa rede. Bom, especialmente naquelas comarcas onde não tem defensoria pública, a gente tem que incentivar, sensibilizar o Ministério Público a ser esse canal, né? O sistema todo de justiça e da rede, ele vai ter que se reinventar, né?
E aí eu pergunto para vocês, aí chegaram as medidas protetivas, como é que eu vou decidir? Né? Bom, o que é imprescindível? E vocês viram, né, na conversa que tiveram ali no outro, com a Jaque, né, com a Jaqueline, nossa colega lá do Mato Grosso do Sul, onde ela abordou a questão de gênero, né? O que é imprescindível, então? Que o juiz e a juíza tenham esse olhar de gênero e que estejam atentos e sensíveis para a situação em que nós vivemos, para as graves consequências que o isolamento social é capaz de produzir nas relações domésticas e afetivas. Quem trabalha com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, né, ele é um grande aliado do juiz, né, no momento da apreciação das medidas protetivas. Mas quem não tem esse elemento vai ter que se utilizar daquilo que vem no registro de ocorrência, no pedido de medidas protetivas, vai ter que entrar em contato telefônico com a vítima, né, vai ter que utilizar a Patrulha Maria da Penha, vai ter que ver de que forma ele vai poder ter melhores informações, né? Muitas vezes telefonar para a unidade de saúde básica próxima da casa daquela vítima, né? Porque muitas das mulheres são referenciadas no sistema de saúde e a unidade de saúde, os CRAS, os CREAS, os CAPs, eles podem ser nossos aliados e devem ser nossos aliados nesse momento, né? Então, é muito importante isso, que a gente utilize tudo que nós temos perto da gente para ser subsídio no momento dessas decisões. Então, como eu disse, o contato telefônico, chamadas por vídeo, a gente tem utilizado muito isso, até a equipe multidisciplinar, ela está trabalhando muito com a chamada por vídeo, né? Isso é muito importante. Então, o juiz pode fazer, a equipe de gabinete do juiz, os serviços da rede, né? Porque são formas de nós nos aproximarmos do nosso público. Eu sei que muitos colegas também não fixam alimentos provisórios nas medidas protetivas, né? Até porque elas vêm desprovidas de comprovação de parentesco, da capacidade financeira do ofensor. Mas eu trago aqui esse tema para abordar com vocês, porque o momento realmente em que nós estamos vivendo, ele merece uma atenção, um olhar diferente, né? Especialmente nos casos de afastamento, né? Eu penso que aí nós temos que ser menos exigentes em relação a esses requisitos e conferir crédito para aquelas informações que são trazidas pela vítima e que a gente pode confirmar também, né? E também quem tem sistema interligado com a polícia, né? O caso, nós aqui temos o sistema consultas integradas, então eu posso ver ali através da consulta do nome, né, do ofensor, os filhos que ele tem registrados, né, em nome dele. Então eu já teria uma prova de parentesco aí. E se a gente não tem uma prova em relação à capacidade financeira do ofensor, fixar um valor mínimo, né, de alimentos, até por um prazo fixado também, que pode ser 30, 60, 90 dias, né, em razão dessa situação de pandemia, e posteriormente, então, já deixar a orientação que a vítima deve formular um pedido, né, na Defensoria Pública para que sejam fixados, então, definitivamente esses alimentos. Nós temos que ter em mente, eu chamo a atenção aqui, que essa questão financeira, ela sempre está envolvida nos conflitos familiares e ela tem sido uma das grandes causas de manutenção da relação abusiva. Então, nós temos que ficar atentos a isso e evitar que seja retomado o relacionamento abusivo por ausência de recurso financeiro, né? Se muitas vezes para nós era difícil decidir, por exemplo, sobre um afastamento do lar, agora pode ser muito mais complicado, né? Eu vou contar para vocês um caso rapidamente que aconteceu comigo ontem. Então, era um casal com mais de 70 anos de idade, casamento de 54 anos, ele aparentemente numa situação de demência, né, senil, e a mulher com graves problemas psicológicos. Ela chegou a escrever no formulário de avaliação de risco que se eu não afastasse o ofensor da residência, ela era capaz de praticar um homicídio. Ela escreveu do seu próprio punho. Então vejam a situação que essa mulher estava. Ela foi até a delegacia de polícia, registrou a ocorrência, pediu a medida protetiva e escreveu isso, né? Então o que eu tive que fazer, né? A primeira coisa, contato telefônico para tentar ver qual a situação, se tinha filhos, se os filhos são
maiores, capazes, onde moram, porque isso é muito importante, a gente sempre buscar o auxílio da família, e especialmente do idoso, que cada vez mais chega aos nossos juizados essas situações de idoso. Por quê? Porque está havendo um abandono afetivo em massa, né? Cada vez mais os filhos se afastam dos pais e os pais acabam ficando em casa nessas situações conflitivas, né? Ou jogados muitas vezes ali em abrigos, em casas, e nunca recebem sequer um acompanhamento da família, né? Aqui eu tenho um assistente social que ele é excelente, então ele inclusive fez contato por vídeo, ele fez até uma visita domiciliar nessa família e conseguiu então organizar essa situação. Um dos filhos apenas, dos 4, né, se interessou em auxiliar na situação da família, né? Vai retirar o pai de casa, levar o pai para morar com ele, e já conseguimos inclusive para hoje de manhã, então, um atendimento psiquiátrico para a mulher, né, para a vítima. E o ofensor, então, o marido dessa vítima, vai ficar sendo cuidado pelo filho na casa do filho. Então, veja, não é fácil, né? Eu tive essa possibilidade de contar com o apoio do profissional do judiciário, mas quem não tem vai ter que criar outras possibilidades, né? Entrar em contato com a sua rede, e eu imagino que todo o sistema de saúde e de assistência social no Brasil, ele está mobilizado para isso, né? E muitas vezes o que falta é justamente esse contato do juiz com o sistema, né? O juiz está lá no fórum, às vezes não conhece o serviço, não sabe que o serviço existe, né? E eu acho que nesse momento é o momento de nós nos aproximarmos de todos, né? Temos que trabalhar todos juntos para que a gente tenha maior efetividade possível na proteção das nossas mulheres. Bem, eu quero agradecer então aqui a participação dos colegas, né? Trouxe aqui algumas contribuições para o trabalho, né, no dia a dia, espero que tenham sido úteis. Nós vamos seguir conversando na plataforma, e aí com certeza outras ideias, outras sugestões e outras ações surgirão. Muito obrigada!